Hoje nós damos continuidade ao debate da encampação da Copasa, entrevistando o presidente do Sindágua, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais. O nome dele é Eduardo Pereira de Oliveira. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo ao estúdio Edilson Guimarães. Bom dia, bom dia. Agradeço aqui pela participação e parabenizar. Um bom jornalismo é isso, né? É bom ouvir todos os lados, para que a população saia muito bem esclarecida e tome uma decisão no futuro, né? Para que não seja prejudicado pela saída da empresa, pela possível saída da empresa ou pela permanência dela. Por isso a importância desse debate. Perfeitamente, Eduardo. Vamos começar a entrevista comentando algumas das principais reclamações dos patenses sobre o trabalho da Copasa no município, sendo elas a frequente reparação de ruas e passeios após intervenções da Copasa, bem como a falta de reparação de danos ambientais, a cobrança de taxa de esgoto sem a prestação adequada do serviço, o despejo do esgoto sem tratamento em diversos pontos do Rio Paranaíba e o mau atendimento ou atendimento ineficiente por parte dos colaboradores da companhia. Essas questões não estariam empurrando a população para apoiar a encampação da empresa e enfraquecendo a defesa dos colaboradores da Copasa? Excelente pergunta. Eu permito-me aqui me apresentar. Eu sou Eduardo Pereira, presidente do Sindágua. O sindicato é um sindicato que representa todos os trabalhadores de saneamento do Estado de Minas Gerais, não somente a Copasa. Então, nós somos um sindicato corporativista, ou seja, a gente defende os trabalhadores. Mas, quando a população está sendo ameaçada, a gente deixa o corporativismo de lado e começa a defender a população. Então, é isso que a gente faz aqui hoje em Patos de Minas, porque a gente entende as eficiências que a Copasa tem, a gente entende isso. Mas a gente sabe também que a Copasa, junto com a Sabesp, junto com a Sanepar, ou seja, Minas, São Paulo e Paraná, tem as melhores empresas de saneamento do país. Então, é um déficit nacional o saneamento e não uma questão aqui de Minas Gerais. Então, levando essa questão, o que nós temos aqui em Patos de Minas e que pode refletir no âmbito municipal, no âmbito estadual e também no âmbito nacional? Buracos na rua, falta de atendimento com relação à água, esgotamento sanitário, são questões que acontecem independente se for a Copasa, se for uma empresa privada ou se for na Sabesp, por exemplo. Agora, aqui para nós, nós temos aqui diversas reclamações e que o povo tem razão. O povo tem que reclamar mesmo. Reclamação por falta de recomposição. Recomposição são aqueles buracos que a Copasa faz nas ruas e depois tem que fazer um serviço de recomposição. E faz mal feito mesmo, não tem como falar que faz bem feito. E o município tem que cobrar, isso. Agora, a cobrança, ela não pode ser uma cobrança de tirar a Copasa do município, porque senão, quem vai sofrer as consequências vai ser a população, porque não tem uma garantia de que uma possível empresa privada venha fazer um saneamento melhor que a Copasa faz. E isso, nós não estamos falando de um achismo, simplesmente. A gente fala com dados técnicos, com estatística que a gente tem aqui do nosso estado, em cidades onde privatizaram o saneamento, no Brasil também, em municípios onde privatizou o saneamento, e no mundo, onde que privatizou e não deu certo. Então, por isso a nossa preocupação com o povo de Patos de Minas, porque uma possível saída da Copasa aqui só iria onerar o bolso do nosso cliente, do nosso amigo, e, consequentemente, também tiraria ofertas boas de emprego aqui da região de Patos de Minas. Por isso, a nossa chamada de atenção à população tem, sim, algumas eficiências que têm que ser corrigidas. Recomposição tem que ser fiscalizada pelo município, porque o município é o poder concedente, foi ele que concedeu a concessão para a Copasa. A Copasa é simplesmente uma empresa que presta serviço de saneamento e ela tem que fazer o seu papel, ela tem que cumprir o que está no contrato. E para cumprir o que está no contrato, isso aí inclui oferta de água tratada para o povo, tratamento de esgoto. O que a Copasa faz? A Copasa pega a água de um manancial, trata, entrega para o cliente suja essa água, né, e devolve como esgoto, e a Copasa tem a responsabilidade de tratar esse esgoto e devolver para o manancial. É isso que a Copasa faz. E aqui em Patos de Minas, sem fazer defesa para a Copasa, mas simplesmente para o saneamento, aqui em Patos de Minas, a Copasa já atende as metas do Marco Legal de Saneamento. Já atende. O que o Marco Legal de Saneamento faz? O que o Marco Legal de Saneamento pede?
ele pede que as empresas elas ofereçam 99% de oferta de água tratada e 90% de esgoto. 98% aqui do esgoto da cidade já é coletado e desses 98% tem uma eficiência de 85%. Está muito acima da legislação. Mas eu estou falando que está bom? Não, pode melhorar. Mas eu estou dizendo que a Copasa já atende à legislação. Então, cabe ao município sentar com a Copasa, fazer uma parceria, discutir, fazer uma comissão e falar: Copasa, eu entendo, reconheço que você é a melhor empresa de saneamento do país. Então, não tenho o desejo que você saia daqui, porque senão aquele pessoal que me elegeu vai ser prejudicado. Então, vamos sentar e tentar corrigir o que eu acho que está deficiente. Eu acho que esse seria o papel do executivo, coisa que eu não estou vendo nesse momento. Muito bem, Eduardo. Para o sindicato, a encampação já é um fato consumado, já está definido. A estatal pretende recorrer durante o processo? Caso a Copasa judicialize essa questão da encampação, há possibilidade de o ingresso do Sindágua, no caso, por meio de amicus curiae? Sim, boa pergunta. Mas nesse momento não há o que se fazer de forma judicial, não tem como a gente interpelar na justiça, alguma coisa desse tipo, até porque a encampação é um processo legal. Existem três formas da Copasa sair do município, e é bom que o cliente entenda isso. A primeira forma é quando o contrato vence, a exemplo lá de Pará de Minas. Pará de Minas, o contrato venceu e depois de vencido, o município não quis renovar o contrato e é por isso que a Copasa saiu de lá. A segunda forma da Copasa sair do município é por caducidade do contrato. Foi o que o prefeito aqui tentou fazer. É quando entende que a empresa não está conseguindo cumprir parte ou todo o contrato. Só que aí o próprio prefeito, em sua entrevista, ele disse que nas esferas judiciais não tem como resolver o problema com a Copasa porque a justiça entende que a Copasa cumpre o contrato. E a terceira forma seria por encampação. O que é encampação? A encampação tem que mostrar o real interesse da população, o real interesse social envolvido e atrelado às metas de universalizar o saneamento até dezembro de 2033, coisa que não existe aqui. Porque a Copasa, já disse aqui na primeira parte, que a Copasa já atende às metas de universalização. Então, esse processo de encampação, ele é um processo muito frágil. Eu não estou falando que não vai acontecer, mas é um processo muito frágil e que tem uma grande possibilidade de não acontecer. Mas caso aconteça, o povo vai ter que pagar por isso. É como se a gente estivesse pagando para a Copasa sair. Tem alguns números que a população tem que entender. Para romper o contrato com a Copasa, que seja por encampação ou seja por caducidade, o município vai ter que pagar 120 milhões por ruptura de contrato para a Copasa, mais 270 milhões de ativos não amortizados. Eu estou falando de uma cifra de 390 milhões que vai ter que pagar para a Copasa sair daqui. O município deve estar muito bom, né? Não deve ter ruas precisando de asfaltar, não deve ter buracos, né, na rua que não foi a Copasa que fez, não deve ter outras coisas para mexer, porque pagar quase 400 milhões para uma empresa sair do município, deve ter dinheiro em caixa sobrando. Mas esse não é o único número, porque até então não se discutiu aqui o valor da concessão. A exemplo lá de Governador Valadares, teve uma licitação em forma de leilão, e quem arrematou, apesar de que já barrou a licitação, mas a concessão está saindo de lá por 340 milhões de reais. O que eu estou dizendo? Que além dos 390 que o município tem que pagar para a Copasa, ele teria que colocar um valor na concessão. Por exemplo, 300 milhões. A empresa que, porventura, vencesse essa licitação, teria que pagar 400 milhões para a Copasa e mais 300 para o município. Seria 700 milhões. Quem que pagaria essa conta? Essa conta quem vai pagar é o cliente. É o cliente que vai pagar essa conta. Porque não tem mágica. Se eu sou um privado e eu vou investir no município, vou colocar 700 milhões, eu vou ter que receber esse dinheiro de alguma forma. Então, eu vou colocar o povo para pagar isso. E é isso que eu acho que o povo não merece aqui em Patos de Minas, porque nós sabemos de onde teve essas licitações, essas outorgas onerosas, a gente sabe como que aconteceu. A exemplo de Ouro Preto, eu posso deixar para falar no próximo bloco.
Muito bem, Eduardo. Pelo que você está falando aí, encampação é fria, né? Como fica a parte privada da Copasa nesse trâmite? Eles também podem recorrer e, acima de tudo, podem participar do processo de licitação que está sendo realizado pela Prefeitura? Que excelente pergunta, viu? Eu sou um crítico disso que você chama de parte privada. Eu sou um crítico. Como que funciona a estrutura da Copasa hoje? A Copasa é uma empresa de economia mista. Isso significa que uma parte dela é do privado, ou seja, de acionistas privados. Qualquer um de nós, eu, qualquer um de você que está aí nos assistindo nesse momento, pode ter uma ação aprovada e é chamada como um acionista também privado. O Estado, ele é dono de 50,03% das ações da Copasa, ou seja, é uma empresa onde o Estado é o controlador. E por ser o controlador, é ele que controla. Agora, a empresa, por ser de economia mista e por ser uma parte que teoricamente é do privado, ela tem que gerar lucro. Então, ela é obrigada a gerar um lucro. Por isso, e isso aconteceu depois de 2003. Não vou falar qual foi o governo que aconteceu, mas foi 2003 que lançou as ações para o mercado e fez com que a Copasa deixasse de ser uma empresa 100% pública para se tornar uma empresa de economia mista. Então, por ser uma empresa de economia mista, ela é obrigada a dar lucro. Então, a Copasa aqui em Paços de Minas é uma empresa lucrativa. Então, imagina, nós temos aqui hoje uma empresa de economia mista, onde a metade é do privado e a metade é pública, e já dá lucro. Uma empresa privada, ela vai focar só no lucro. Mas, respondendo à sua pergunta, esse privado ele é pulverizado, ele não manda na empresa. Né? Ele não manda na empresa. Mas, ele interessaria muito para que a Copasa assumisse novas concessões, não que perdesse concessões. Porque se eu sou acionista, mesmo que minoritário de uma empresa, e essa empresa vai perder concessão, para mim não vai ser bom. Vai ser bom se ela assumir novas concessões, porque novas concessões passariam a dar mais lucro e, consequentemente, faria com que essa empresa seja mais lucrativa ainda e maior ainda. Muito bem. Vocês conhecem a empresa que fez o estudo de encampação apresentado pelo prefeito Falcão? Além de conhecê-la, quais são outras empresas aptas no segmento poderiam ter realizado este trabalho? Opa, desculpa. É incrível, né? O município gastar 1,5 milhão para fazer um estudo, para fazer uma encampação, sem fazer licitação. Eu acho que existem diversas outras empresas para fazerem isso. Mas eu acho que a minha ética não permite citar, até porque é um estudo de encampação, é um estudo de privatização do saneamento, seria como se a gente estivesse dando uma informação de coisas que a gente sabe que não vai dar certo. Prefiro abster essa pergunta e focar na questão do saneamento, que é o que eu acho que a gente pode estar colaborando aqui. Tá bom. O prefeito Falcão esteve aqui na Jovem Pan Patos, teve nossos estúdios, falando sobre este assunto ao ser questionado sobre o futuro dos colaboradores da Copasa. Em caso de uma contratação, respondeu da seguinte forma, acompanhe aí. Como ficam os servidores, os trabalhadores da Copasa após a contratação de uma nova prestadora de saneamento básico? Há alguma garantia? Olha, a gente tem o maior apreço por qualquer trabalhador, por qualquer profissional. A culpa de qualquer tipo de situação da Copasa não é do trabalhador da Copasa aqui de Patos de Minas. A culpa é de quem assinou o contrato lá em 2008. Né? A culpa é de quem não resolveu a situação, a culpa é de quem nos trouxe até aqui. Né? Tem uma série de situações aí. Quem está trabalhando no dia a dia aqui está simplesmente obedecendo ordens e cumprindo um contrato. Agora, quem precisa responder o que vai acontecer em relação a isso é o presidente da Copasa, não sou eu. O prefeito de Patos, não é responsável pelos funcionários da Copasa. Eles não são funcionários do município de Patos, eles são funcionários da Copasa. Agora, eu penso que, naturalmente, se uma nova empresa entrar em Patos de Minas, é óbvio que ela vai precisar de funcionários e com experiência, inclusive, que conhecem o município. Havendo interesse dos funcionários da Copasa em entrar na nova empresa, eu tenho uma impressão que vários deles serão convidados, serão contratados, enfim. Essa é uma questão que eu preciso, primeiramente, atender ao interesse da população de Patos de Minas. Os funcionários da Copasa têm todo o nosso respeito, mas eu preciso atender quem paga a conta e quem paga o meu salário, inclusive.
Muito bem. Eduardo, você viu e ouviu o prefeito se manifestando. Qual a opinião do Sindágua sobre as considerações do prefeito? Ontem eu estive na Copasa e conversei com os trabalhadores e o pessoal está muito apreensivo, está com medo de ser mandado embora, está com medo de perder o emprego, de perder seu plano de saúde, enfim, né? Está com medo de sofrer as consequências de uma possível retirada da Copasa do município. A afirmação do prefeito, ele não consegue controlar essa afirmação dele. Porque, primeiro, que se a Copasa sair aqui do município, isso aí não é certo que esses trabalhadores serão demitidos, porque eles podem ser transferidos para outras localidades. Mas, partindo do pressuposto que eles sejam demitidos, como que o prefeito vai conseguir controlar que esses trabalhadores vão ser contratados para a nova empresa? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o prefeito ele não está preocupando com a coisa principal dessa discussão. Não é nem a questão do emprego dos trabalhadores da Copasa, mas sim com a boa oferta de emprego que a Copasa se dispõe para a região de Patos de Minas. É como se você trocasse uma empresa que oferece bom emprego para colocar uma empresa ruim. Eu acho que ele está equivocado nessa afirmação dele, ele não consegue controlar isso, apesar da boa fé de achar que ele consegue ter esse controle. Então, assim, o município ele tem que ser fomentador de bons empregos e não excluir os empregos bons na região. Eduardo, agora vamos adiantar o assunto e partir para a terceirização do serviço de saneamento básico em Patos de Minas. Caso esse fato ocorra, existem empresas com estrutura e know-how suficientes e até melhores que a Copasa para disputar essa licitação e atender a demanda de abastecimento na cidade? Permita-me dar alguns exemplos para que o povo entenda. Lá em Nanuque, o contrato de programa com a Copasa venceu. E aí a Copasa nem quis participar da concessão do Nanuque, para você ter ideia. A Copasa nem teve interesse de participar. 2 empresas participaram da licitação. 2 empresas. Uma delas presta um serviço para a Copasa. Se você puxar no Google, Sonel, você não vai nem ver essa empresa e nem saber se ela presta um serviço de saneamento. Então, a única certeza, quando a gente fala que a Copasa tem que sair do município, é que alguém vai entrar. É a única certeza. E a dúvida é qual será essa empresa que vai entrar. É uma empresa que tem know-how, é uma empresa que presta um saneamento bom, é uma empresa que já está no ranking nacional do saneamento, que já tem capacidade econômico-financeira, enfim. Ninguém tem essa resposta. Por isso da importância de um debate sério com relação ao saneamento e com relação a essa encampação e uma possível saída da Copasa do município. Porque a única certeza que eles dão é de tirar a Copasa. Qual é a empresa que vai entrar? Eu tenho exemplos de onde entraram a empresa privada e que não está funcionando. Lá em Ouro Preto, por exemplo, Ouro Preto não era Copasa, lá era um departamento municipal e o município teve essa mesma brilhante ideia do Falcão aqui, de colocar uma empresa privada. Depois que colocou um privado, a população sofre com a tarifa alta, porque o privado, ele paga para entrar no município. E aí quem vai pagar é o povo, com as tarifas da forma que eu expliquei. Você que está nos assistindo, puxa no Google, situação de saneamento de Ouro Preto, e tire as suas próprias conclusões com relação à tarifa de água e de esgoto após a privatização do saneamento de Ouro Preto. Como vocês avaliam o trabalho da Copasa no município? Foi ruim a reforma permanente ou ocorrerão apenas alguns maus momentos? Como é que fica o futuro? O povo vai pagar a conta? É como eu disse, né? Se essa proposta de encampação passasse, o povo teria que pagar a conta, assim como aconteceu em todos os outros municípios. O que a gente está disposto a fazer para cumprir aquilo que a gente acha que tem que fazer sem ter a certeza que vai dar certo, como é o exemplo de tirar a Copasa do município? A gente está disposto a pagar por isso? Quem vai pagar essa conta? É o município que vai pagar? Está certo o município tirar do caixa 400 milhões, sabendo que tem outras coisas para fazer? Então essa é uma provocação que a gente tem que fazer. Uma outra provocação é o seguinte: a Copasa, eu digo isso em todos os lugares que eu passo, em todos os lugares. A Copasa tem diversos problemas em diversos municípios, mas isso não significa que esses problemas podem acarretar na retirada da Copasa do município, porque ela está muito à frente da média nacional, igual eu falei no primeiro bloco. Então tem que ter esses cuidados, porque senão a gente pode sofrer com os nossos desejos,
Assim como aconteceu na cidade de Ouro Preto, que lá nem Copasa era. Assim como está acontecendo na cidade de Pará de Minas, onde a Copasa saiu porque venceu o contrato, não porque rompeu o contrato. E hoje a tarifa de lá é muito mais cara do que a Copasa. A gente não pode tentar trazer esse modelo de saneamento para o município de Patos de Minas. Muito bem, Eduardo. Vocês estiveram reunidos ontem com os funcionários da Copasa para debater o futuro em relação à encampação. Para eles, os problemas da estatal podem ter ocorrido por falta de investimentos? Sim, boa pergunta. Como que funciona a estrutura de investimento da Copasa? Todos os anos é aprovado os investimentos para o ano seguinte. A Copasa ela precisa de fazer diversos investimentos para alcançar a universalização do serviço de saneamento de água e de esgoto. O que é a universalização? É tornar acessível a todos. Ou seja, se todos têm disponibilidade de água tratada na porta da sua casa, o serviço é universalizado. Da mesma forma também é o esgoto. Falta investimento. O problema é que o governo do estado, o Zema, ele tem mascarado os investimentos da Copasa. Antes os investimentos eram reais. Ou seja, manutenção, ligação de água, de esgoto, isso não entrava no programa de investimento. Já era feito, entrava como custeio. Agora não, você vai lá e troca um tubo, você troca um registro, qualquer coisa já entra no programa de investimento, e aí o governo mascara esse investimento como se estivesse fazendo muito mais do que antes. Então tem que fazer novos investimentos. Mas mais do que isso, a Copasa precisa fiscalizar os serviços terceirizados. Mais do que fazer investimento na região de Patos de Minas, ela precisa fiscalizar os serviços terceirizados. Quem aqui já não viu um buraco na rua, onde a Copasa foi obrigada a fazer o serviço, depois de fazer, ficou lá por 2, 3, 4 dias, até meses sem fazer. Isso é um serviço terceirizado da Copasa e tem que ser fiscalizado pelo município. Então não é só a questão do investimento, também é a questão da fiscalização dos serviços que a Copasa entregou para um terceirizado. E aqui para nós, os maiores problemas que a Copasa tem hoje são de serviços terceirizados. E imagina o município com um serviço privatizado, que em tese é o terceirizado da Copasa. No próximo dia 29, ou seja, 29 de janeiro próximo, o prefeito Falcão irá promover uma consulta pública para apresentar as sugestões enviadas pela população e por entidades para definir prioridades e metas de investimentos. Vocês irão enviar algo ou pretendem participar desse processo? Não, o Sindágua não participa do envio, da consulta pública, do que tem que ser investido na cidade, até porque isso aí que tem que fazer é a própria Copasa, né? A gente representa os trabalhadores e não tem como representar a empresa. Mas a gente representa o povo também, né? Assim como eu acho que o Falcão, ele tem uma boa fé. Ele é o prefeito, é o político, né? Só que ele está partindo do princípio onde que tirar a Copasa resolve o problema e não resolve o problema. Eu acho que ele tem que começar a estudar mais o saneamento, ser mais bem assessorado com relação ao saneamento e entender como que está o saneamento em outras regiões. Então o Sindágua, ele vai participar junto com os trabalhadores na construção de como melhorar o serviço aqui para a nossa região. Patos de Minas é uma cidade muito grande, uma das maiores cidades aqui do nosso estado, cidade bem desenvolvida. E a exemplo de Nova Lima, que é a cidade com IDH mais alto, tem Copasa. Então a gente precisa tentar corrigir aquilo que o Falcão entende que é deficiente. Somente dessa forma, o povo vai sair ganhando. Muito bem. Obrigado pela sua participação, Eduardo. Esperamos contar com o Sindágua para mais debates que estão por vir em relação ao processo de encampação da Copasa. Eu que agradeço e parabenizo pelo bom debate. O bom jornalismo é isso, é ouvir os dois lados, independente da opinião que qualquer um tenha sobre o assunto. E no final, quem sai é o amigo ouvinte. Muito obrigado.